fica meio preso a essas coisas para poder todo mundo ter uma regra, né? Ter um norte, não cada um fazer o que quiser. Que no começo da reprodução humana, cada um meio que fazia o que queria. E aí as coisas foram sendo regulamentadas dessa maneira. Então, em 2010, o que falava sobre os pacientes que podem usufruir da técnica de reprodução assistida? Todas as pessoas capazes que pediram, né, que querem fazer o procedimento e não falava absolutamente nada em relação a sexo, a gênero, a nada. Era só isso, que tinha que ser pessoas capazes, então maior de idade, de acordo com a legislação vigente. Isso em 2010. Aí, em 2011, a União Homoafetiva virou uma entidade familiar numa resolução do Supremo Tribunal Federal que reconheceu, então, o casal homoafetivo passa a ter valor de lei, né? Que não tem nada a ver com resolução de conselho nem nada. É lei, União Homoafetiva passa a ser uma entidade familiar. E isso foi muito bom e ajudou a gente a conseguir todos os benefícios que a gente tem e que a gente precisa ainda aumentar muito, mas que a gente está num caminho bom. Então, em 2013, na resolução do Conselho, aparece, então, que é permitido para relacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras, respeitado o direito da objeção de consciência do médico. E aí eu quero fazer um parênteses, porque quando você fala, o médico ele é obrigado a atender qualquer situação emergencial, senão é negligência, independente de qual seja essa situação. Mas quando não é emergência, o médico tem direito de se recusar a fazer qualquer procedimento que ele não se sinta confortável, que vá contra os princípios morais, religiosos dele, contanto que tenha outros médicos disponíveis para atender estes pacientes. Então, por isso que está escrito isso na resolução. Em 2015 se mantém o mesmo texto, mas acrescenta-se que é permitida a gestação compartilhada na união afetiva feminina em que não exista infertilidade. O que é isso? Quando a gente fala de casal homoafetivo, e aí um pouquinho mais para frente eu vou explicar em detalhes, mas a gente tem algumas formas de fazer o tratamento. E o que essa resolução vem a permitir é que uma mulher entre com o útero, né, que carrega esse neném, né, fique grávida, e a outra mulher entre com os óvulos. Então, as duas participam do processo. E aí, isso foi permitido a partir de 2015, que antes disso não podia. Então, agora a gente pode induzir a ovulação de uma das parceiras e colocar no útero da outra, tá? A partir de 2015. Em 2017, se mantém tudo igual, a única coisa que se explica o que é a gestação compartilhada no casal homoafetivo feminino. É outra coisa que ele fala, em que não exista infertilidade. Por princípio, um casal homoafetivo feminino não tem infertilidade porque nunca tentou engravidar naturalmente, né? Porque a definição de infertilidade é 1 ano ou 6 meses, dependendo da idade, de tentativa de gestar naturalmente, né? Então, eu não gosto muito desse texto, mas é o que está aí. Aí, em 2020, que também foi muito legal, eles soltam uma resolução só para falar disso, que eles fazem uma mudança no texto, então eles tiram homoafetivo e pessoas solteiras, porque eles dizem exatamente isso, que pode causar uma interpretação contraditória, porque heterossexual, pessoas casadas não estão expressas, assim como os transgêneros. Então, o texto passa a ser heterossexuais, homoafetivos e transgêneros. Então, é a primeira vez que aparece transgêneros em qualquer resolução, em qualquer coisa relacionada à reprodução assistida. E também é retirado o direito de objeção de consciência por parte do médico, porque isso já está no princípio fundamental do Código de Ética Médica, como eu expliquei para vocês. Aí, em 2021, então, vem o texto, né, que é permitido para heterossexuais, homoafetivos e transgêneros. E na nossa última resolução do ano passado, eles tiram isso. Eu não entendi direito, porque acho que todas as pessoas capazes acabam englobando tudo isso, mas está escrito ainda que é permitida a gestação compartilhada em união afetiva feminina e explicando o que é. Essa resolução de 2022 mudou um pouco em relação ao casal afetivo masculino e feminino, que não se pode mais misturar material biológico. O que isso significa? Você não pode colocar um embrião com o óvulo de uma das parceiras e outro embrião com o óvulo da outra parceira numa mesma transferência. Porque eles dizem que você tem que poder rastrear a maternidade, nesse caso, né, que é um casal feminino,
ou a paternidade no caso de um casal homoafetivo masculino. Então, agora você só pode colocar de uma das duas ou de um dos dois, o sêmen, nessa gestação e numa próxima gestação trocar esse material genético. E aí os tipos de tratamento, então. No casal homoafetivo feminino, é mais simples, porque já temos o óvulo, já temos o útero e só precisamos do sêmen. Né? Então, a gente pode fazer algumas coisas. Então, a primeira delas é a inseminação intrauterina, que é um método mais simples, mas só uma das parceiras é biologicamente envolvida nesse processo, porque você não consegue pegar o óvulo. Eu vou explicar como que é o tratamento, mas o óvulo não sai de dentro delas. Então, só uma delas vai estar envolvida. A paciente tem que ser jovem por causa da taxa de gestação ser mais baixa. Tem que ter uma trompa que funciona, né? Não pode ter um fator tubo peritoneal. Tem o custo do sêmen de doador, que é um fator importante nesses casos, porque o tratamento acaba ficando muito caro para o custo-benefício. A taxa de gestação numa inseminação é mais ou menos metade da fertilização in vitro. E o sêmen de doador não é barato. E para cada tentativa é um sêmen de doador. Então, muitas vezes, deixa de ser interessante, pensando no custo-benefício, a inseminação por causa disso, tá? E uma coisa muito importante é falar sobre a inseminação caseira. O que é inseminação caseira? Então, são casais homoafetivos femininos que saem atrás de sêmen e não em bancos de sêmen. Existem sites, existem blogs disso, existem comunidades disso, de homens que vendem o sêmen. Essa é a verdade. Só que não tem regulamentação, não é permitido, não é seguro, não tem os exames que a Anvisa exige em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Você não tem a menor ideia se esse doador tem doenças hereditárias ou não na família, se ele poderia, né, preencher os critérios de inclusão de doação. Então, assim, a gente recebe muitos casais que já fizeram tentativas de inseminação caseira, porque não tinham dinheiro. Normalmente, essa procura é por conta do custo, mas, assim, fica aí o alerta para não fazer, né? Assim, é realmente perigoso, realmente a gente não sabe exatamente aonde vocês estão se metendo quando usam um sêmen que a gente não sabe a origem. Então, a gente fica bem preocupado em relação a isso. Aliás, eu fico bem desesperada quando chega no consultório, assim. Bom, como que é a inseminação? Então, aqui, essa primeira imagem aqui é de um ovário em repouso. Então, aqui tem 4 folículos antrais, 4 folículos pequenininhos, que é no início do tratamento. E aqui é o endométrio, essa linha fininha aqui é o endométrio, que está fino, porque é o início do tratamento. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai induzir a ovulação. Mas na inseminação, a gente vai querer uma resposta menor, uma resposta monofolicular. Isso aqui é um folículo dominante, né? Então, a gente quer no máximo 3 folículos, porque esses óvulos vão ficar disponíveis na trompa para serem fecundados. A gente não pode ter 10 óvulos e correr o risco de ter gestação múltipla de 3, 4. Até agora, acabou de sair uma notícia de um casal que está grávido de sextuplos. Não sei se vocês viram. Falou que a gestação foi natural, mas eu duvido que não teve um indutor aí para ovular 6 óvulos, né? Mas, enfim, só curiosidade. E aqui é o endométrio no fim do tratamento, que ele está trilaminar. Não sei se vocês conseguem ver aqui 3 linhas. É quando ele está proliferativo, é quando a gente sabe que esse óvulo está pronto, pelo tamanho do folículo endométrio, que ele está pronto para ovular. E aí a gente vai fazer ele ovular, e aí depois que ele ovula, vai pegar o sêmen de doador, descongelar, centrifugar, escolher os melhores, e a gente coloca numa seringa conectada num catéter, que entra dentro do útero, e aqui a gente injeta o sêmen, né? Que aqui é o... E aí ele tem que ir até a trompa aqui, encontrar com o óvulo, fazer a fecundação de forma natural, esse embrião volta para grudar aqui no endométrio, tá? Então isso é a inseminação. E aí cada tentativa num casal jovem vai dar em torno de 25% de chance de engravidar. E temos também a fertilização in vitro. No casal homoafetivo feminino, então a gente pode ter sêmen de doador sempre, né? Útero e óvulo da mesma parceira, ou o óvulo de uma parceira e útero da outra parceira, como eu tinha dito, tá? Que é a gestação compartilhada. O sêmen de doador, ele até o ano passado só podia ser anônimo, de banco de sêmen. Agora, ele passa a poder ser de uma pessoa conhecida, contanto que seja parente de até 4º grau,
da parceira que não vai usar o óvulo para não ter consanguinidade, certo? Então, você pode pegar, por exemplo, vou dar um exemplo com vocês, tá, meninas? Então, o óvulo da Érica com o sêmen do irmão da Carol. Você não pode pegar o óvulo da Érica com o sêmen do irmão da Érica, porque senão você tem aí a consanguinidade que não pode. Então, isso pode acontecer. Quando as pacientes querem que seja alguém conhecido, todo mundo passa em consulta com um psicólogo para ver se todo mundo entende todas as repercussões e todas as implicações dessa escolha, tá? Então, aqui o passo a passo da FIV. Ai, desculpa, pessoal. Aqui. Então, faz a indução da ovulação, né, que é com medicação injetável, a paciente vai fazendo controle de ultrassom, e a gente vai vendo os folículos crescerem, faz a coleta dos óvulos, então os óvulos saem do ovário dessa paciente, por isso que a gente pode ter mais óvulos, e aí junta com o espermatozoide com sêmen de doador no laboratório, espera os embriões se desenvolverem e coloca o embrião também através de um catéter dentro do útero, e aí o embrião tem que ainda grudar no endométrio, tá? A taxa de gestação da FIV em pacientes jovens é em torno de 50% a 55%, tá? E aqui é um ovário induzido, tá vendo? Um monte de folículos crescendo, porque a gente usa bem mais medicação, porque esses óvulos vão estar na nossa mão, então a gente vai só colocar 1 ou 2 embriões, então a gestação múltipla, né, de 6, 5, não vai acontecer. Se vocês tiverem dúvidas em relação à FIV, à inseminação, eu passei meio por cima, porque eu não sei o quanto que isso vocês querem se aprofundar, é só perguntar aqui, a gente fala mais, tá? Agora, o casal afetivo masculino. O casal afetivo masculino é um tratamento um pouco mais complexo, porque eles só têm o sêmen. Eles precisam do óvulo e eles precisam do útero. E tem um monte de regra em relação a isso. E, antigamente, os casais masculinos, eles gostavam muito de fazer embriões com o sêmen dos dois, colocar um de cada, e muitas vezes não saber quem era o pai. Mas não pode mais, né? Então, agora tem que escolher qual sêmen vai ser utilizado. Então, o sêmen é só de um dos parceiros, e aí os óvulos têm que ser de uma doadora. E aí entra a mesma regra, a doadora pode ser anônima ou conhecida, e se for conhecida, também tem que ser parente de até 4º grau do que não vai utilizar o sêmen. Só que além da doadora de óvulo, você precisa da cessão de útero, que no Brasil não pode ser fins lucrativos, então não pode ser uma barriga de aluguel, como pode ser fora do país, tem que ser de parente até 4º grau. Se não for, se não tiver na família, ou ninguém puder, por qualquer motivo, precisa da autorização do Conselho Federal para ser outra pessoa. A cedente do útero tem que ter um filho, pelo menos. E, se tiver parceiro, o parceiro também tem que concordar com a cessão do útero, tá? E a doadora de óvulos e o útero não podem ser a mesma pessoa. Então, se optar por fazer uma doadora conhecida, tem que ser outra parente do óvulo e outra parente do útero. Então, é mais difícil. A gente tem muito menos casais homoafetivos masculinos fazendo por causa de tudo isso do que casal homoafetivo feminino. E é isso. Muito obrigada. Saí? Saí. Saí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Luísa, eu acho que agora a gente podia abrir para as perguntas, se as pessoas tiverem, né? Se as pessoas não tiverem, eu acho que a gente podia partir para a Carol e a Érica falarem da experiência delas, né? E as pessoas vão mandando as perguntas para a doutora Cláudia responder, elas responderem, eu também estou à disposição. Como que vocês querem fazer essa dinâmica? Sim, eu acho que como ninguém ainda mandou nada aqui no chat, não deve ter nenhuma pergunta por enquanto, mas se for surgindo, aí eu falo aqui, então a gente pode dar continuidade. Tá bom, então eu acho que, Carol, Érica, eu acho que vocês podiam contar um pouquinho, né? Como foi a experiência de vocês, o que vocês fizeram, porque eu não contei para elas o que vocês fizeram, apesar que a Luísa assistiu a live, então ela sabe, né? E aí contar tudo, né? Desde o comecinho até o pós, né? Depois da gestação, o que aconteceu com vocês, acho bem interessante. Tá. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Érica, que falou a Érica e a Carol, não sabe quem é quem, né? E vamos lá, eu vou dar uma resumida,
no que a gente entende que são os pontos principais, que são a maioria das perguntas que as pessoas fazem, tá? Então, assim, primeira coisa, por que fui eu que gestei, né? Nunca houve dúvidas de quem ia gestar. A Carol não tinha esse sonho da gestação, né? Então, assim, a gente foi uma coisa meio automática, assim. A gente resolveu dar entrada, né, através do projeto Beta, porque eu já tinha uma pessoa, uma prima, e na verdade, assim, nessas horas a gente procura confiança, procura uma coisa que sempre perguntam pra gente, deu certo de primeira lá no Beta? Conheço um monte de gente que deu certo de primeira, né? E assim, a gente acaba que levando essa estatística em consideração, né? E aí a minha prima tinha dado tudo certo, ela falou que foi maravilhoso, vai lá, ela falou pra gente, vai no Beta que vocês vão gostar, tá bom. Aí a gente marcou, né, a primeira consulta, ainda bem perdidas, porque por mais que a gente encontrasse informação, né, se você quiser falar alguma coisa, você me interrompe, porque eu sempre falo mais, gente. Então, assim, a gente estava muito perdida, por mais que a gente encontrasse informação no YouTube, em blogs e outros Instagrams, não tinha um cronograma. Era tudo muito vago ainda. Era tudo muito vago. Então, não tinha assim, por exemplo, olha, vai durar 18 dias o tratamento, vai durar 12 dias, vai durar 20 dias. A gente não tinha noção de como que ia ser. Falei assim, bom, então vamos marcar a consulta e a partir daí a gente começa a ter uma noção, começa a clarear. Aí a primeira consulta foi com a doutora Maitê, maravilhosíssima, e ela explicou já tudo no primeiro dia, falou o que seria indicado, né, no nosso caso, né, de acordo com o que a gente queria, mas que a gente precisava fazer os exames necessários para que pudesse ver se era viável, se daria tudo certo mesmo, tal. Mas a princípio era isso. Aí nós já saímos dessa consulta com o contato do financeiro já, para saber, que era uma das dúvidas que a gente tinha, era, meu Deus, quanto vai ficar, né? E também uma lista gigantesca de exames, que acho que eu nunca na vida fiz tanto exame que eu fiz antes da FIV. Aí, a partir dali, a gente fez os exames, viu que estava tudo bem e tal. Aí a gente teve que escolher se fazia doação de óvulo, né? Se não ia. Aí nós optamos, né? A Carol fez a doação de óvulo também. E aí comecei a tomar um medicamento. Um medicamento, acho que é tipo uma vitamina, um ácido fólico, né? Antes da gestação, né? A Carol também precisou tomar. E depois de 3 meses, mais ou menos... depois de 2 meses a gente fez a compra do sêmen e a gente optou pelo sêmen internacional. E assim, a nossa escolha, assim, apesar de ser o dobro do preço do nacional, a gente optou pela quantidade de informações genéticas que a gente tinha. Então, mais por conta disso mesmo. A gente ficou com um pouco de receio, também dava para ver foto, a gente tinha uma preferência por como seria o óvulo da Carol. Nós escolhemos um doador que tivesse as minhas características, né, físicas. Acho que isso é bem comum, né, Cláudia, né, Rô? Acho que isso é bem comum, né, escolher assim. E a gente optou por isso. Demorou mais ou menos 60 dias para chegar ao sêmen. 60? 60 dias, né, 60 dias para chegar. E foram 60 dias, assim, que pareciam 365 dias, porque a gente estava muito ansiosa para esse gelinho mágico chegar. E aí chegou, e aí imediatamente já foi marcado o restante do procedimento. A Carol, como foi doadora de óvulo, precisou fazer alguns exames, né, Rô? Alguns exames extras por conta da receptora. E aí isso acabou demorando um pouquinho mais, né, que a gente não estava esperando isso, mas assim, também deu tudo certo. Depois a gente começou, aí teve que sincronizar o nosso ciclo menstrual, o meu e da Carol e o da receptora, e aí toda essa parte aí, que a gente não imaginava também. São coisas que ninguém fala, que não estão nos bastidores aí. Quando a gente pesquisa sobre FIV, isso daí não estava em lugar nenhum, a gente nem imaginava de tudo isso que a gente passou. Aí depois a gente foi para São Paulo, porque estamos a 300 quilômetros, né, Agora menos, né? Agora menos, que a gente mudou de cidade, mas estávamos a 300 quilômetros de São Paulo, então a gente teve que ficar, né, essa temporada lá perto do BR, a gente
fazer os ultrassons. Carol, no caso, eu fiz um no começo, e a Carol fazia a cada 2 dias ou 3 dias, né? Que dependia do tamanho do folículo, né? Isso. Então a gente foi entendendo um pouquinho da parte clínica também. E aí a gente ficava naquela idade. Para que chegasse o tamanho certo, marcava para fazer a transferência. Enquanto isso, eu tomava a punção dos ovos. E aí, enquanto isso, eu estava tomando medicamento para preparar o meu útero para receber os meninos. E aí, foram 18 dias até o dia da punção, né? Foram 18 dias. Então, foi marcado, a gente, né, voltou lá para fazer essa parte. Acho que foi você, né, Cláudia, que fez? Acho que foi. A punção, acho que sim, né? Foi. E também foi muito tranquilo. E depois do dia a gente... uma coisa também que nunca a gente viu. Chegou uma pergunta lá na clínica. Agora eu já esqueci o termo técnico. Vocês vão ter que me ajudar. O embrião fresco, D5, e tinha outro nome, blastocisto? Blastocisto. É isso, né? Me fizeram essa pergunta e eu falei assim, meu Deus, vão ter que me explicar tudo. Então, aí me explicaram essa parte, e, gente, eu não vou saber replicar de novo, porque foge da minha capacidade. Mas, assim, aí a gente optou por blastocisto, que na época falaram que era... que tinha que ser esse daí, e assim foi. E aí fizemos a transferência no dia 4 de novembro, e no dia... Vou contar uma coisa aqui. Era para dar 14 dias ou 16 dias? Não, 10 dias. 10 dias. Eu sei que era para fazer o teste no dia 14. E dia 14 era domingo. Na segunda era feriado, ou seja, ia ter que fazer só na terça-feira. Imagina uma ansiedade de alguém que estava quase andando, plantando bananeira com medo. E aí a gente fez no dia 11. E deu positivo. No dia 11, tipo, super antecipado, e deu positivo dia 11. Aí, no dia 12, a gente fez o quantitativo. Aí, mandei para a Roberta. Aí, a Roberta falou assim, nossa, esse número tá alto, hein? Tô achando que são 2. E aí, o coração da gente foi a 1.000.000, né? Aí só alegria depois. Aí, depois veio uma próxima fase, né? Que aí... Depois do positivo, acaba a paz da gente, né? Depois do positivo, acabou nossa paz total. Porque aí falavam pra gente que o número do quantitativo tinha que dobrar a cada 2 dias, né? Isso. E aí ia a gente fazer exame a cada 2 dias, só para ver se estava certo, porque eu não aguentava. Eu não recomendo, inclusive. E aí, depois, em dezembro, a gente marcou a consulta para ir para o Beta fazer para fazer o ultrassom lá, para liberarem a gente, né? Que tinha dado tudo certo. Nesse meio tempo, a gente teve algumas intercorrências da gestação, tive 2 sangramentos e foi bem assustador, mas foi só susto, foi só um sustinho de nidação mesmo. E aí é isso, gente. E aí tá os 2 aí que deram certo. Deu uma resumida, hein? A parte dos embriões, que eu acho interessante, é uma coisa que se vocês pesquisarem, tem muito disso, né? Blastocisto, D3, classificação e tal. Então, assim, quando a gente fala em FIV, a gente fala num funil. Os números, eles vão diminuindo. Então, elas tiveram 18 óvulos e 8 blastos, né? Vocês têm 6 congelados, não é isso? Isso. Vocês verem, é um número que cai, né? Bastante. Porque tem uma seleção natural. Os embriões, no terceiro dia, que é o outro jeito que você pode transferir, né? No terceiro ou no 5º dia, então, como embrião de D3 ou como blastocisto, lembrando que a gente tem menos informações. Quando a gente transfere embriões de D3, a gente não sabe se eles vão chegar a blastocisto ou não. E blastocisto é a forma que eles implantam no útero. Então, o blastocisto é uma forma de selecionar melhor esses embriões. Mas vamos supor, um outro caso, que ela tivesse tido 2 óvulos. Não tem muito o que selecionar, né? Então, às vezes, vale a pena colocar no D3 para dar chance desse embrião se desenvolver dentro do útero. Eu acho uma coisa que está acontecendo muito com a reprodução, eu acho que com tudo, mas com a reprodução bastante,
é que tudo é para todo mundo. E as coisas não são para todo mundo, porque as pessoas não são iguais. Eu acho que para cada caso é melhor de um jeito, né? Porque eu sei que tem muitos fóruns, tem muitos grupos, muitas comunidades, e aí, não, mas para mim passaram isso, não, mas nossa, mas seu médico não falou para você fazer isso. E isso é uma coisa que gera muita ansiedade nos pacientes, a gente tem muito pouco controle sobre isso, né? A gente tenta passar informação, mas eu sei que é difícil, né? Ela falou assim, a gente repetiu o beta a cada 2 dias para ver se subia. E ainda falou, não recomendo. Mas é muito difícil, né, controlar, porque é o único jeito que você tem de saber o que está acontecendo. Você não sente nada ainda. Né? A gente descobre a gestação muito cedo no tratamento, então demora até começar mesmo a gestação, né? Começar a ter sintoma, ver ultrassom, coraçãozinho batendo. Então, e aí eu acho esses grupos legais, mas por outro lado, eu acho que eles geram um pouquinho de ansiedade desnecessária por conta dessas coisas aí que rolam. Tem alguma pergunta, Luísa? Acho que tem uma perguntinha aí, não tem? Tem. Qual é o valor do procedimento e se existe alguma proposta semelhante dentro do SUS ou alguma ajuda de custo para mulheres de baixa renda? E se podia falar sobre reprodução assistida no SUS. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de valor, né? Então, assim, no projeto Beta, né? Só para vocês entenderem o que é o projeto Beta, né? O projeto Beta ele foi montado lá em 2005 por um grupo de médicos que tinham o seu laboratório e usavam esse laboratório para levar suas pacientes, né? E eles perceberam que o SUS não dava nem condição e nem conta de atender todo mundo que precisava fazer tratamento. E a gente quis dar um jeito nisso de uma ajuda, né? Então a gente montou o Projeto Beta. O Projeto Beta tem um atendimento institucional por uma equipe especializada em reprodução humana. Então, tem a doutora Cláudia, mais 3 médicos ginecologistas especialistas em reprodução, 3 urologistas especialistas em reprodução e toda a equipe, né? Eu, como biomédico, a gente tem enfermeiro, enfim, todo o staff para poder atender. E a gente conseguiu derrubar o preço do tratamento, né? Então, hoje, lá no Projeto Beta, um tratamento de fertilização assistida, que é o bebê de proveta, que é o que a Érica e a Carol fizeram, com honorários médicos, custa quase 10 mil reais, né? E mais o pacote da medicação, que varia de acordo com a quantidade de remédio que cada uma vai utilizar. Isso é lá no Beta, né? Só para vocês terem uma ideia, num consultório particular, você quer falar quanto custa, Clau? É que depende, né, Rô? Porque Sim. Depende dos honorários, mas assim, uma média com medicação, uns 20, 25. Então, custa mais ou menos uns 10 mil reais a mais, né? Porque do Beta, fora o tratamento, tem o pacote da medicação também, né? Eu não sei muito do SUS, porque a gente não trabalha no SUS, mas assim, reprodução humana no SUS, quem faz? O Pérola Byton e o HC fala que faz, mas parece que não faz. É assim, né? Eles têm. O HC faz um pouco, mas a maioria das pacientes pagam um pouco. É meio confuso, porque eles cobram, acho que a medicação, mas eles também não fazem pacientes acima de 38 anos. É bem complicado, a fila é imensa, imensa, imensa. E eles não fazem muitos tratamentos por mês, porque é isso, não tem, né, não tem dinheiro para ter esse recurso, é tudo muito caro, material é caro, tudo é caro. E o Pérola Byton, que talvez seja a melhor referência de SUS, que eu acho, só faz também até ou 35 ou 38. Então, você está na fila, passou da cidade, você sai da fila. E o problema do SUS, tanto como formação como paciente, é que você tem o remédio que o SUS dá, e aí acabou, você para de fazer até chegar mais. Então, isso acontece com uma frequência, por isso que essa fila é tão grande. Infelizmente, os convênios não cobrem, e aí tem muito pouco interesse do SUS investir nisso também. Então, acaba ficando tem outras clínicas também, né, de acesso melhor, como o Beta, mas acaba ficando na mão desses lugares ou fazer particular, né?
Ah, quem tá aí? Ai, quem. Olha o pequeno aí, um doce. Um doce. É o Olha lá, bichinho. filho. Fala oi para todo mundo. Oi! Fala, eu que estourei a bolsa da minha mamãe com 31 semanas. Fala, fui eu. Bonitinho. Eu acho que tem mais algumas perguntas aí, não tem, Luísa? Tem mais uma aqui, sim. Paciente com 32 anos com endometriose. Na cirurgia realizou limpeza dos focos da doença. Apta a usar óvulo para FIV? Sim, na verdade, a endometriose não impede de fazer a fertilização in vitro, né? A endometriose ovariana, então, quando tem implante de endometriose nos ovários, pode diminuir a qualidade dos óvulos, mas mesmo assim não impede, isso não é indicação para usar óvulo de doadora, nem nada disso, tá? Então pode sim usar os óvulos para FIV. Essa limpeza de focos da doença deve ser queimar os focos peritoneais ou uterinos da endometriose. Hoje em dia tem muita endometriose diagnosticada por ressonância, que acaba sendo achado de exame quando a paciente não tem uma história clínica, passa a ser menos importante para a gente do que quando é um caso mais grave, mais extenso. Mas não limita, não, fazer o tratamento. Tem uma outra aqui também, acho dessa mesma pessoa. Quem faz tratamento de endometriose, após interromper o tratamento, quanto tempo pode iniciar o processo de FIV? No caso, doar os óvulos para a parceira. Que tipo de tratamento está fazendo? É medicamentoso, o Zoladex, que está sem menstruar? Aí depende da cirurgia que foi, faz 3 meses, às vezes faz 6 meses, às vezes não faz, se quer engravidar, às vezes opta por não fazer o tratamento medicamentoso após. Me conta o que você fez de tratamento, para eu poder te dizer se precisa esperar. Alurax. Ela respondeu? Respondeu. Ah, não vi, pera. A cirurgia já tem 1 ano e meio. Quando não precisa esperar, não, quando quiser. Pode parar e começar. Na verdade, enfim, só, né, passar em consulta, fazer exame, sincronizar você e a sua parceira, você vai usar o útero dela e seus óvulos, mas já, não tem que esperar, não. A gente tem que aproveitar a idade, os 32 anos, né? Que aumenta muito a chance de gravidez, porque a qualidade do óvulo é boa, porque pacientes jovens têm óvulos jovens. Então, quanto menos esperar, na verdade, melhor. Tem mais alguma pergunta? E aí, Luísa? Acho que não. Acho que não, Roberta. Você tem alguma dúvida, Luísa? E aí? Por enquanto, não, também. Não? Não. Tem mais alguma coisa que vocês tenham preparado, que vocês queiram falar? Eu quero a permissão para aproveitar o dia de hoje, né? Que é do dia da luta contra a LGBTfobia. Claro. E eu quero contar uma coisa para vocês que aconteceu com a gente depois da gestação. Posso contar ou quer responder as outras perguntas e deixa o meu por último? Pode contar, Érica. Depois a gente pergunta o que ficou. Tá. Quando a gente saiu, né, que o Beta, a gente fez o último ultrassom, né, deu tudo certo, positivo, corações batendo, né? Aí a gente, né, voltou para nossa cidade, a busca era para um obstetra, né? O obstetra inicial que a gente havia escolhido, que foi onde a gente procurou para fazer os exames, né, iniciais, a gente acabou indo nele. E ele tinha uma clínica e uma pessoa para fazer o ultrassom e tal. E até então sabiam do nosso procedimento, sabiam, né, do nosso casamento, enfim, da nossa família. A partir do momento que deu positivo, as coisas mudaram lá, com esse médico específico do ultrassom. Ele foi extremamente homofóbico, extremamente machista. Ele foi horrível com a gente, ele foi horrível. Foi uma experiência triste, muito dolorosa, porque eu tive um sangramento, como eu falei. Esse primeiro sangramento, a gente não tinha feito ultrassom nenhum ainda, porque a recomendação era ir para o Beta em dezembro, né? Tinha a data certa. Então, estava tudo bem a gente esperar. Como eu tive o sangramento, eu fui, a gente procurou esse médico.
de fazer o ultrassom, eu e a Carol, a gente chegou muito nervosa, eu tremia inteira, assim, porque o sangramento tinha sido no dia anterior, então eu já nem tinha dormido, eu estava realmente muito nervosa. E quando eu entrei, aí enquanto eu me trocava, ele perguntou para a Carol qual foi a data, perguntou algumas datas, e a gente estava muito nervosa, a Carol não guardou data, número, né? Ela falou, acho que foi dia 3, a Carol se confundiu na hora que estava nervosa. E a Carol não é ligada em data, em coisas técnicas, assim, essa parte eu que gravo muito bem. E ele olhou para ele e falou assim, bravo, nervoso, ele falou, como você não sabe? Você é o pai, você tem que saber. E aí foi o primeiro choque que a gente levou, assim, que a gente falou, peraí, a gente não sabe onde a gente tá pisando, com quem que a gente tá lidando, e a Carol... E assim, a sensação que eu tenho é que quando a gente escuta alguma coisa desse tipo, parece que o nosso cérebro, ele para e ele fica desacreditado e não deixa a gente reagir, porque realmente a gente fica sem ação, né, quando acontece. Aí tudo bem, fez o ultrassom e falou assim para mim, olha, Érica, esse sangramento provavelmente é um bebê que você perdeu, porque só tem um saquinho gestacional aqui. E isso foi numa quinta-feira. Aí a gente ficou bem arrasada, né? Mas assim, trabalhando com a ideia de que ainda tinha um, né? Porque tinha lá um saquinho. Tá bom. No domingo, aí a gente foi embora arrasada, né? A gente falou, não vamos mais nesse médico e tal. Era definido já. E sem contar que, mesmo antes da gente conversar com ele, mesmo antes do ultrassom, durante e depois, ele só falou de perda de bebê. Em nenhum momento ele deu sequer a estatística, que depois a gente conversou com a doutora Maitê, depois a gente viu que existe uma estatística razoável, né, de perda até o 3º mês, porém a estatística de quem não perde é muito maior, não deixa de ser maior, mas a gente acaba se apegando, né, na perda. Mas, enfim, ele nem falou pra gente, nem tentou confortar, nem falou essa porcentagem, nada. Ele só falou de perda. Tá vendo esse casal que acabou de sair daqui? Porque a moça saiu chorando antes de mim. Então, gente, imagina, eu nervosa e a moça saiu chorando antes de mim. Aí ele falou assim, tá vendo? Acabou de perder. Aí, ele só falou assim. Enfim, a gente foi embora, tal, isso foi na quinta-feira. No domingo eu tive outro sangramento igual àquele, o mesmo tom, mesma característica, tudo. Eu falei, perdi o outro, né? Aí, como era um domingo, eu fui no pronto atendimento da Unimed, né? Perto da minha cidade. Aí o médico fez o ultrassom, falou assim, primeiro ele fez o toque, falou, tá tudo bem, o colo do útero tá fechado, não tem nada de que assuste, que possa me assustar, mas vamos fazer o ultrassom. Fez o ultrassom, ele falou assim, tem dois saquinhos gestacionais. Aí eu já olhei assim, porque só tinha um na quinta-feira. Aí ele falou assim, olha, você tem 2 saquinhos gestacionais, 2 vesículas vitelínicas, é isso? É isso, né? 2 vesículas vitelínicas, tá tudo indo bem, o desenvolvimento tá dentro das semanas, né? Porque aí eu passei as datas da transferência, passei as datas dos embriões, tudo certinho. Ele falou, tá dentro do esperado, do normal e tal. Aí eu falei para ele assim, porque no dia do ultrassom anterior, na quinta-feira, a Carol perguntou para esse médico, ela falou, mas esse saquinho gestacional não tem chance de aparecer? Já era mesmo? Não tem nenhum... Não tem chance de aparecer, ele não tá aqui, não tá aqui. Aí, se fosse para eu já estaria vendo. Então, a gente não tinha esperança nenhuma. Quando chegou no domingo que tinham 2 saquinhos, eu questionei o médico. Eu falei para ele, mas como, né? Sendo que quinta-feira só tinha um saquinho gestacional. É claro que eu não coloquei um médico em confronto com o outro, não era essa a minha intenção. Aí ele falou assim, quinta passada, né? Eu falei, não, é essa quinta. Aí ele fez uma cara super natural, assim, tipo assim, alguma coisa de errado aconteceu nesse ultrassom. Então, foi essa cara que ele fez. Pelo menos foi o que a gente sentiu. E aí eu falei assim, bom, definitivamente eu nem vou mais nesse médico, não foi boa experiência. Ponto. Sabia que tinha 2 bebês que estavam crescendo saudáveis e a gente terminou o domingo super feliz, diferente do resto dos dias anteriores que estavam caóticos. Enfim, continuamos buscando um médico para acompanhar a gestação. Aí a gente foi num outro médico por indicação, que uma conhecida falou, vai nesse médico, ele é um amor, gente boa, tal, e ele mesmo faz ultrassom,
e aí você faz tudo no mesmo lugar. E eu falei assim, ai, fechou, é isso daí, porque aí é um horário só, a gente vive nessa vida corrida e tinha que ir para outra cidade fazer o pré-natal, então, ótimo. A gente chegou, aí eu já liguei e falei com a secretária, já falei, olha, nós somos 2 mães, né, um casal homoafetivo. E assim, a minha ideia era o quê? Eu falei, já vou avisar, olha a situação que a gente vive. Eu falei, já vou avisar para não ter surpresa na hora que chegar, não fazer nenhuma pergunta, que depois as pessoas fazem caras que a gente está acostumada com isso, né? Quando alguém pergunta, eu falo, ai meu Deus, por que pergunta, né? Aí, e assim, a gente tem que continuar vivendo assim, mas as pessoas não estão preparadas para as nossas respostas e acabam fazendo caras que a gente não quer ver, entendeu? Então a gente vive constantemente assim. E aí esse médico falou, olha, a gente sentou, ele falou assim, ai, vocês são o quê? Aí eu falei assim, nós somos casadas. Aí ele já sentou para trás, assim, na cadeira. Aí eu assim, ai meu Deus, lá vem, né? Aí Vamos tá correr bom. daqui. Ai, vontade era de correr. Aí tá, fui lá me trocar para colocar a roupa para fazer os exames que ele queria fazer. Aí você quer contar essa parte que foi com você? Pode falar. Enquanto eu esperava, eu só escutando ele falando para Carol: ai, você já saiu com um homem? Aí a Carol... Fiquei com cara de nada. Ficou assim, ó, né? Aí ele fez assim, aí ele continuou, e ela? Aí a Carol falou assim, mas qual é o intuito da sua pergunta? Aí ele falou assim, que gozado, não. Aí a Carol assim, acabou ali. Aí a gente achou que tivesse parado por aí, né? Aí não, ele fez os exames, tudo, beleza, tal. A hora que a gente foi sentar para passar um receituário, que eu nunca nem li, aí ele falou assim... Que bom que vocês têm condições de fazer esse tratamento, né? Normalmente essas pessoas não têm. Aí acabou ali. Acabou tudo ali, na verdade. Eu falei, gente, não vou achar médico. Vou ter que ir lá para São Paulo. Vou ter que morar em São Paulo durante o pré-natal, porque eu tô cansada de... Nossa, gente, a gente estava muito cansada de passar por isso, muito cansada. A gente precisou pedir ajuda para a doutora Maitê, e ela correndo, né, postando, conversando com os médicos, inclusive uma médica que a gente... que atendeu a gente no pronto atendimento. Foi a médica desse sangramento. Ela, inclusive, trabalhou no Beta. Fez alguma coisa no Beta. A doutora Fernanda. Acho que ela fez pós, né? Ela conhecia todo mundo. E, assim, foi a única experiência boa que a gente teve foi no dia desse segundo sangramento. Então, foi muito ruim, né, ter passado por tudo isso. E, assim, quando a gente tem oportunidade, a gente sempre fala sobre isso. Porque... eu não falo que são entre os médicos, tá? Não é isso que eu digo. Porque todo mundo, né, no geral da sociedade, o preconceito, a homofobia está enraizado e de uma forma ou de outra, num olhar, ou numa pergunta, ou numa ficha técnica que a gente tem que preencher nome da mãe e nome do pai. Então, são coisas que todas as instituições, são coisas que tudo precisa, porque as nossas famílias existem, então isso daí precisa ser atualizado. Então, todo lugar que a gente vai, a gente sempre observa e a gente sempre fala, inclusive. A gente sempre fala e fala, olha, vocês poderiam ser mais inclusivos aqui nessa sua ficha, porque não são só famílias homoafetivas, tem crianças que não têm pai, tem crianças que não têm mãe, tem crianças que são criadas pelos avós, enfim. Então, assim, as pessoas podem ser mais inclusivas em tudo. E, assim, gente, informação não falta mais, não é mais essa desculpa. Então... a gente não está tolerando mais passar por esse tipo de situação que a gente passou. E, gente, eu passei por isso grávida. Eu passei por isso no início da gestação. Eu passei por isso num turbilhão de coisas novas na minha vida e da Carol. Então, foi realmente muito triste. E a gente sempre gosta de compartilhar para que isso não aconteça com ninguém, para que sempre a gente consiga espalhar mesmo isso daí para as pessoas refletirem e começarem a reparar nisso e onde estiver, né? Que às vezes pode não acontecer com ninguém que está aqui nessa aula, mas vocês podem ver e presenciar uma situação como essa secretária, que acho que era enfermeira que estava com esse médico, que presenciou tudo isso e talvez também não tenha feito nada, talvez não tenha nem entendido que era um caso de homofobia, talvez, entendeu? Então a gente precisa falar sobre isso para que abra a mente das pessoas mesmo. Então, por isso que eu queria compartilhar esses fatos tristes. Muito triste mesmo. Muito, muito triste. Sim.
2021, né, 22, passar por isso é triste. E médicos, né? Pessoas que estudam, que, né? Você não está falando. Gente, alguém eu não que queria sabe. alguém para me aceitar. A gente queria um médico que É tratasse a gente isso, como né? família, que é o que que a gente é. fizesse a A obrigação gente não dele. queria um amigo, a gente não queria um parceiro. Não queria dividir minha isso, vida com ele. é só respeito, né? E respeito, teoricamente, não precisa exigir, todo mundo tem que ter, né? Isso Exatamente. é em tudo. Se a gente vai num pediatra, a gente pensa, e agora? Esse aqui aceita? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que Se pensar. a gente tá vendo escolinha para os meninos o ano que vem, a gente já tá correndo atrás, olha, a gente coloca a situação, a gente teve uma reunião com a diretora, a gente colocou uma situação, e se acontecesse isso, qual é? Qual a conduta da escola? A gente tem que colocar as nossas dores para ver a conduta da escola. Porque, era uma coisa que não porque era aqui ainda aqui mais. interior é um pouco mais complicado, porque se a gente está em São Paulo, a gente tem diversas opções, né? Aqui a gente fica restrito. E a doutora Maitê ajudou a gente a escolher. Falou, Érica, eu tive essa indicação dessa clínica, que é uma clínica, né, humanizada e tal, e, gente, foi a melhor coisa que aconteceu pra gente, porque a gente estava quase indo fazer o pré-natal no Beta. Pelo amor de Deus, atende a gente. É cansativo, né? Ter que pensar em tudo isso, cada passo que dá, será que vão, será que não vão, o que vão pensar, o que vão falar. E o pior é que é uma mudança lenta e gradual, né? São passinhos de bebê, né? Porque às vezes as pessoas, não é uma justificativa, não, as pessoas fazem comentários que elas nem pensam se pode, né, atingir o outro de uma maneira ruim. Por exemplo, aquela frase, não falei por mal, né? Não, mas quando você começou a falar, Érica, você falou assim, fala Érica e Carol, eu não me apresentei, eu sou a Érica, ela é a Carol. Realmente, a gente estava conversando sobre isso até ontem. No casal afetivo feminino, a gente não olha e identifica imediatamente o nome das pessoas, porque os nomes são femininos, as pessoas são do mesmo sexo, né? Então, você é a Carol e ela poderia ser a Érica e vice-versa. E quando você passa cada vez com o médico, como é no Projeto Beta, às vezes a gente tem que perguntar quem é Érica, quem é Carol, mais uma vez. Sim. Só que tem gente que se ofende também com isso. Que eu entendo, porque um casal hétero não aconteceria isso. Não, porque um é um homem, um é uma mulher. Menos que os nomes sejam muito difíceis, fica óbvio, Pedro e a Joana. Não dá muito para confundir. E quando são duas mulheres ou quando são dois homens, a gente precisa perguntar. Não é porque são duas mulheres, né? Mesmo se fossem duas irmãs, duas amigas, uma consulta de qualquer coisa, né? Não tem muito. Gente, são nós, são duas pessoas, né? Às vezes a introdução independente, né? Mulheres que vão fazer introdução independente vêm com a mãe. Eu pergunto quem é a Denise, que é a, né, que é a paciente, porque não tem como saber. E eu entendo, porque vocês são muito machucadas. Vocês já vêm de muito sofrimento, de preconceito, né? A gente chegou num ponto da próxima consulta, chegar com o celular, gravando. Foi isso que a gente falou que ia fazer da próxima consulta. A gente tem que entrar armada. É um horror mesmo. Enquanto acontece com a gente vai relevando e a gente já passou por diversas situações. No nosso casamento, a gente foi escolher o nosso vestido e a vendedora, a hora que viu que era um casamento homoafetivo, ela não quis atender a gente. Ela simplesmente não quis atender e passou para outra vendedora. Só que ela não falou nada e, assim, azar dela, entendeu? Azar dela e outra pessoa atendeu e a gente não ia fazer nada, menos que tivesse acontecido alguma coisa, alguma agressão, alguma coisa, a gente sempre vai levar adiante. Mas, nesse caso, não aconteceu nada. Então, assim, a gente passa por isso e ok. Agora, quando for com os meninos, pode ser que as coisas mudem, entendeu? Com certeza absoluta, já te digo agora, de antemão, que as coisas são muito piores quando são com os nossos filhos. Pode ser que a gente tenha atitudes que nunca tivemos. Pois é, mas tem que ter mesmo, porque tem que proteger eles mesmo, porque toda mãe, todo pai, todos os responsáveis têm que proteger os filhos, né? Vocês são mães exatamente. E vocês têm que proteger eles, é isso. Mas eu acho, vou falar, eu tenho filhos mais velhos que os de vocês. Eu tenho uma filha de 11 anos e um filho de 8. Eles, a geração deles, as crianças, são muito maravilhosas. São livres, né? São livres. Eu sou judia, tá? Que é uma comunidade mais tradicional. Meus filhos estudam escola judaica, que é uma
muito mais, né, rígido, muito mais difícil nesse ponto. E a professora de judô é casada com uma mulher e eles sempre tiveram uma filha. E eles trazem isso com maior naturalidade. Eles não têm isso. Então, eu acho que com as crianças, eles nunca vão ter problema. O problema são os adultos. Enquanto não são interferidos pelas famílias, né? Aí sim, a partir do momento que começa a interferir, né? Aí começa a ser o problema, né? Sim, Mas a gente está evoluindo. A criança traz com olha essa reunião que a gente está tendo aqui hoje, né? Turco, né? Esse espaço que a gente está tendo aqui hoje, isso daí a gente nem imaginava Gente, quando eu me descobri, como que eu posso falar? Quando eu entendi quem eu era, gente, isso aqui estava muito distante. Ter um papo aberto assim, sem julgamento. Não, a gente tinha que se esconder, imagina, ninguém pode saber. Vocês estão juntas há quantos anos? 5 anos. 5 anos. 5 e meio. 5 anos atrás já era bem diferente, né? Já era, mas há 20 anos atrás? Não, mas a Carol se assumiu com 14 anos, né? Então foi bem mais difícil para ela. Meu Deus. Eu chutei a porta do armário, eu já tinha 27, então eu já era independente, mesmo. É bem diferente. Mais fácil, para a Carol foi bem mais difícil. Imagino. Não vamos desistir de lutar nunca. Nunca, de jeito nenhum. E hoje eu fiz um vídeo hoje sobre isso. Quem tiver curiosidade, vai lá no nosso feed que tá lá. Eu fiz um vídeo hoje sobre a data de hoje e contei um pouco das coisas que aconteceram com a gente, um pouco do geral aqui da história da população LGBT mesmo. Depois vocês dão uma olhada lá. Vou olhar. E é isso, gente. Roberta, seu microfone está desligado. Tem mais 2 perguntas Pronto. aqui. É que eu caí, voltei, meu fone caiu no chão. Você quer falar quais são as perguntinhas para a gente, Luísa? Deixa eu ver aqui. Doador estrangeiro, não tem estoque no Brasil disponível? É assim, semi-importado precisa pedir autorização na vigilância sanitária para importar. E os bancos internacionais fazem isso paciente por paciente. Então, por enquanto, não tem de prontidão. Parece que a vigilância sanitária vai começar a liberar os representantes dos bancos de semi-estrangeiro a ter. Mas não tem que importar. Mas demora 40 dias para chegar, é bem rápido. E a outra pergunta é para o projeto Beta, qual seria o estado mais próximo do Pará que atende? São Paulo. Só tem projeto Beta em São Paulo, tá? O nosso laboratório, a sede do nosso laboratório é aqui em São Paulo, né? E a gente tem alguns consultórios em São Paulo, mas é tudo ao redor de São Paulo. Mas, dá para fazer do Pará e a gente faz as consultas online, a gente investiga por aí só vem para o tratamento. Dá para fazer. A gente tem bastante paciente de fora de São Paulo e a gente consegue, né, se precisar da pílula para arranjar data, enfim, não desanima só porque é longe, porque é lógico que a gente sabe que tem um investimento maior da viagem e tem questão de trabalho, mas a gente dá um jeito, assim, né? A gente tem bastante casal de longe, assim. A gente atende muita gente de longe, né? Porque a gente sabe que nessas cidades menores os tratamentos são muito caros, né? E se fizer a conta, acaba valendo a pena. Faz as consultas online, né? E vem só para fazer o tratamento. Que foi o nosso caso. O nosso caso foi assim. Aqui, onde a gente mora, o tratamento era acima de 25 mil. Então, olha lá. E até a gente teve que ficar quase 20 dias em São Paulo, né? E mesmo assim compensou bastante. E hoje em dia muita gente consegue trabalhar remoto, né? Pelo menos uma parte do tempo também, né? Então, ajuda um pouco. Por que tem que ficar em São Paulo, né? Porque durante a estimulação da ovulação, precisa fazer ultrassom especializado. Não dá para qualquer um fazer esse ultrassom.
Não dá para a gente dar conduta e ultrassom de outra pessoa. Então tem que ficar pertinho da gente mesmo, a gente gosta. A gente gosta de ver muitas vezes. Assim. E para quem está no procedimento, é uma delícia também, porque cada vez que tinha, a gente contava os minutos. Eu falo que no tratamento, a primeira fase é chata, porque tem as injeções, tem muito ultrassom, mas por outro lado tem muitas notícias. Cada vez que você vai, você sabe como é que tá, você vê os tamanhos, você vê a evolução, aí tem a punção, aí você sabe quantos óvulos, aí tem notícias do embriões, transferiu, silêncio. Nunca mais. Aí são 10 dias de, assim, silêncio total, né? Assim, é um buraco negro. Nossa, gente, é muito difícil essa parte. É muito difícil. Ansiedade. Não tem o que fazer, porque a gente não tem como dar informação nesse período, porque não tem informação para dar. Esse que é o problema. O pouco que tem deixa a gente doidinha. A gente fez um trabalho para medir em que período que a ansiedade durante o tratamento é maior, né? E a espera do beta é onde gera uma maior ansiedade. Porque não tem o que fazer, não tem o que ver, tem que esperar. E aí é por isso também que entra a discussão da transferência em blastocisto. Tem gente que acredita que só tem que se transferir em blastocisto, porque é melhor não ter transferência do que transferir embrião de má qualidade por causa da espera do beta. Eu não sou eu particularmente, não sou super de acordo com isso. Eu não acho que só blastocisto, eu acho que depende do caso. Eu acho que num primeiro tratamento não ter transferência é uma coisa muito difícil para o casal, porque fez e morreu na praia. Então, eu acho que vale transferir em D3 quando é assim, mas em alguns casos não. É que vocês tiveram muito óvulo e aí não vale a pena, né, também. Não precisava. Mais alguma perguntinha, Luísa? Eu acho que não, Roberta. Tem mais alguma outra coisa que vocês queiram trazer? Tem. Ela perguntou, a mesma pessoa que perguntou do Pará fez mais uma pergunta. Se essa, eu acho, me corrija se eu estiver errado, você acabou de me fazer essas mesmas perguntas pelo meu Instagram, numa caixinha de perguntas que eu deixei hoje. Se disponibiliza desconto se as duas doarem óvulo, Rô. Então, é assim, ó. Que lindos! Ai, olha eles aí! Ai, gente, como eles estão lindos! Eles estão muito diferentes! Super! Quantos meses eles estão, Erika? Você tá no mudo. Daqui 9 dias eles fazem 1 aninho. Ai, que lindo! Nós vamos lá visitar essas duas tias aqui. Eu quero sim. Vamos fazer Mas só se eu puder apertar as bochechas. Pode. Põe eles aí pra gente fazer uma foto. Lá, vamos tirar um print aqui. Mas precisa centralizar mais a Carol. E o Mateu. É o Mateu ou o Vicente? O Vicente. E o Vicente. Põe o Vicente mais para cá. Agora tá no meio, não? É que para mim tá no meio. Peraí. Eu tô no celular. Eu tô na tela. Eu vou fazer um print aqui do meu. Ai, filho, calma. Tá tudo bem. Pera lá, vamos lá. Então vai. 1, 2, 3 e... Olha lá, filho. Olha lá, filho. Olha lá. Vamos lá, vamos responder aquela pergunta do desconto. É assim, ó. A gente lá no Projeto Beta, se vocês duas forem induzir a ovulação para juntar com o sêmen de doador e preencherem os critérios para ser doadora, as duas podem doar, dando desconto no tratamento, tá? Se uma só for fazer parte do procedimento e a outra querer doar só para ter desconto, a gente não faz, tá? A gente tem uma filosofia lá no Projeto Beta que a gente não induz nenhuma mulher só para doar os óvulos, né? Por que isso, né? Os riscos num procedimento desse são muito pequenos, mas eles existem. Né? Você quer falar um pouquinho, Cláudio? Sim. O tratamento da fertilização in vitro é um tratamento que envolve uma carga hormonal considerável. É um tratamento que envolve uma punção ovariana que entra uma agulha dentro da barriga de uma mulher.
e uma transferência. A indução é só até a agulha, né? É muito, muito tranquilo. A gente faz isso, sei lá, muitas e muitas vezes e nada acontece, tem pouquíssimas complicações, tem pouquíssimo risco, mas tem uma anestesia, tem um procedimento invasivo que pode ter acidente de punção, sangramento, um monte de coisas, né? Que por menor o risco que seja, pode acontecer. E aí, isso não é lei, isso não é conselho, isso é alfa, isso é projeto beta. A gente tem essa filosofia de que a gente não coloca nenhuma mulher em risco sem motivo. É isso. Então, assim, você induzir, passar por isso só pelo desconto, é uma coisa que o nosso diretor não acha válido passar por esse procedimento, um procedimento médico, sem necessidade. É isso. Certo, Rô? Certíssimo. Nosso diretor é chato e é meu pai. Entendeu? É isso. E aí, meninas, vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Pera, tem mais um comentário aqui que eu achei legal. Você quer falar, Luísa? Achei bem interessante. Tem. Sou mãe de uma mulher lésbica que tem uma companheira há 10 anos e não pretendem ter filho. Se tivesse, seria muito paparicado. Muitas vezes, casais homoafetivos não têm filhos devido ao preconceito. Olha aí, ó. É muito triste. Muito, muito. Infelizmente acaba influenciando na decisão das pessoas, né? Porque, como eu falei, enquanto é com a gente supera, a gente leva. Depois, com eles, é bem complicado. A gente sempre pensa nisso, principalmente na questão da escola. Ele tá colocando um bis na boca. Isso. A gente... aquele lá também não pode. A gente sempre pensa que quando eles tiverem... Olha, cheio de dente, gente, olha isso. A gente sempre pensa que depois, quando chegar na escola, a gente tem um pouco de medo, justamente isso que a gente estava comentando. Enquanto não atinge as crianças, tá perfeito entre eles. Mas chega uma certa idade em que as famílias, né, acabam influenciando nas atitudes das crianças, né? E a gente tem um pouco de receio, por exemplo, a gente imagina um aniversário. Eu não posso ir na sua festa porque meu pai não deixa, minha mãe não deixa, minha família não deixa, porque você tem 2 mães. Então, assim, criança não tem filtro, né? O que eles escutam, eles repetem. Então, a gente tem muito, muito, muito medo. E, assim, a gente não tem como não sofrer antecipadamente, porque é muito provável que a gente passe por isso, dependendo da escola que a gente colocar. Então, Interior é um pouco mais complicado mesmo. Uhum. Mas eu acho que vocês vão criá-los para serem fortes. Sim, sim. E fortalecer eles para eles saberem se impor, sabe? Sim, com certeza, com certeza. É lógico que eles não deveriam passar por isso, mas é o mundo que a gente vive. Mas assim, a gente tem que preparar eles para passar, exatamente. Pra porque passar, foge do nosso controle, então não adianta a gente também só colocar eles no lugar de vítima. A gente tem que colocar, tirar eles Nunca do no lugar lugar de vítima. Eles não são vítimas de nada. Muito pelo contrário. Exatamente. Né, filho? 2 lindos. Fala, obrigado. Tô esperando minha visita, hein, Erika? Rô, agora a gente tá mais perto, agora a gente vai. Onde vocês estão agora? Em São Carlos. Dá para vir. São Carlos é mais perto, 2h30 a gente tá aí. Mais alguma pergunta, Luísa? Acho que a gente falou tudo, né, também, né? Não tem mais nenhuma pergunta aqui, só tem comentário agradecendo vocês, parabenizando a Liga, parabenizando pela aula, pelos relatos aqui, agradecendo. A gente quer agradecer também o convite, né? A oportunidade da gente falar um pouco da nossa história para vocês. E muito obrigada pelo espaço. A gente que agradece muito pelos relatos que vocês trouxeram aqui. Eu não imaginava que ia ser tão legal a aula, é um tema que eu super me interesso, reprodução assistida, né? Mas foi vocês trazendo os relatos de vocês, ficou ainda mais especial. Agradecer demais legal. Vocês. Obrigada, gente, pelo convite. Se precisarem da gente, pode contar aí também. Luísa, obrigada pelo contato, viu? A gente está super disponível para te receber lá para você conhecer a clínica e todos os futuros médicos aí da live que queiram. E obrigada por escolher a gente, né?
E a Érica e a Carol, que estão sempre disponíveis, escolheu a gente para fazer parte desse sonho delas. Foi muito bom. Obrigada. Ô, Luísa, se você quiser, depois pede meu contato para a Roberta. E aí, se precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Vou pedir, pode deixar. Obrigada, gente. Muito Obrigada, gente. meninas, eles são lindos. Um beijo. incrível. Obrigada, gente. E obrigada Obrigadão. também ao Matheus e ao Vicente que participaram aqui com a gente. De nada, pessoal. Ele gosta, gente, olha lá, ó. Ei. Que lindos. É fogueteiro esse daí. É. Tchau, tchau, Obrigada, tchau, gente. gente. Eu Até te mando o mais. vídeo depois, Roberta.